Olá pessoal, Deus abençoe sua vida. Mais uma vez aqui pela misericórdia de Deus para poder falar algo sobre a palavra de Deus com você. Hoje eu quero falar sobre um tema específico. O que nós temos preferido? A bênção da presença ou a presença que dá bênção? E para isso eu quero usar dois textos da palavra de Deus. O primeiro está lá em Êxodo capítulo 33 e o segundo está em 1 Samuel capítulo número 4. Êxodo 33 no versículo 1 diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Vai, sobe daqui tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: A tua semente a darei. E enviarei um anjo adiante de ti, e lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, e os heveus e os jebuseus. A uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo obstinado, para que não te consuma eu no caminho. Bom, o contexto aqui, a gente sabe que Deus deu uma promessa a Abraão de ter uma terra que mana leite e mel à sua descendência. Aqui, essa nação que se formou no Egito, já estava liberta do Egito, mas estava caminhando no deserto em direção a essa terra. E no capítulo de número 19 aqui do livro de Êxodo, Deus faz um pacto, propõe um pacto para esse povo, deles se sujeitarem à aliança que Deus estava propondo, sujeitarem aos mandamentos, sujeitarem às ordenanças. Eles seriam um povo exclusivo de Deus. E o povo, que não é bobo, ele aceitou. Só que a partir do versículo 20, Deus começou a dar essas leis, as ordens a esse povo através de Moisés. E já no capítulo de número 24, Moisés sobe ao Monte Sinai de novo, mas dessa vez ele permanece lá por 40 dias e 40 noites. E do capítulo 24 até o 31, Deus dá diversas leis, orientações a Moisés. E no capítulo de número 32, a Bíblia vai dizer que por conta de Moisés estar demorando muito, o povo que estava lá embaixo aguardando a volta de Moisés fez um bezerro de ouro e começou a adorar esse bezerro. E Deus, sabendo disso, fala com Moisés: Ei, Moisés, você vai descer e eu quero acabar com esse povo, vou fazer uma nova nação somente de ti. E Moisés começa a interceder com Deus. Deus não faz aquilo. E Moisés desce com as tábuas dos mandamentos na mão. E chegando lá embaixo, vê aquela cena, quebra aquelas tábuas, acaba com aquele bezerro. Só que aqui a gente chega no capítulo 33 e Deus fala que ele sim iria continuar com a promessa que ele já tinha feito, essa promessa iria se cumprir. Além dessa promessa se cumprir, ele enviaria um anjo na frente do povo para garantir a vitória do povo, só que a presença dele, ele não iria no meio do povo. E aí que a gente começa a ver algumas coisas aqui, porque Moisés sabia que ele tinha uma terra prometida, que mana leite e mel à sua disposição quando ele chegasse lá. Deus estava falando que a promessa ainda estava de pé. Deus ia enviar um anjo para garantir a vitória, só que a presença dele não iria. Só que aqui no versículo 15, Moisés diz o seguinte: Então disse-lhe: Se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. E essa é uma atitude muito legal que Moisés teve, porque ele tinha a bênção à disposição, tinha uma vitória garantida, porque Deus já falou que ia enviar um anjo. Só que Moisés falou: Não, eu não quero a terra e eu não quero que o anjo vá na frente se a tua presença não estiver comigo. E Moisés não somente falou isso, mas aqui no versículo de número 18, diz assim: Então ele disse: Rogo-te que me mostres a tua glória. Moisés tinha uma terra à disposição, uma vitória já garantida, mas ele preferiu abrir mão da vitória, abrir mão da terra, se a presença de Deus não fosse com ele. E Deus permitiu que essa presença, que Deus fosse com ele de novo. E o texto vai dizer aqui que quando Moisés roga a Deus para ver a sua face, Deus fala: Não, você não vai ver minha face, vou te colocar numa fenda da rocha, vou te mostrar a minha bondade. E Deus tapa Moisés, e quando ele passa por descostas, Deus tira a mão e Moisés vê as costas de Deus. E isso é algo fantástico, porque Moisés não queria apenas a presença, mas ele queria conhecer verdadeiramente quem Deus é. Independente dele ter uma terra prometida à sua disposição, ter um anjo na sua frente garantindo a vitória. Mas Moisés não preferiu isso. Ele preferiu ter a presença e também queria ver a face, conhecer verdadeiramente quem Deus é. E um contraponto aqui desse texto está em 1 Samuel capítulo 4. O contexto diz que o povo de Israel estava numa batalha com os filisteus e eles perderam a primeira batalha, voltaram para o seu arraial e tiveram a brilhante ideia, entre aspas,
de pegar a Arca da Aliança, que naquele tempo representava a presença de Deus, e levaram para o campo de batalha para eles obterem vitória através da presença da Arca da Aliança estarem com eles. O texto vai dizer, aqui no versículo 10, capítulo 4, versículo 10, então pelejaram os filisteus e Israel foi ferido, e fugiram cada um para a sua tenda. E foi tão grande o estrago que caíram de Israel 30.000 homens de pé. No versículo 11, e foi tomada a arca de Deus, e os 2 filhos de Eli, que eram sacerdotes daquela época, Ofni e Finéias, morreram. E diz a Bíblia que um desses homens que sobreviveu saiu correndo e voltou para sua terra e começou a anunciar à população aquilo que tinha acontecido, essa grande tragédia. E Eli, que já tinha 98 anos e já era cego, começou a ouvir o alvoroço que se produziu na cidade e ficou desejoso em saber o que tinha acontecido, até que esse mesmo homem chega a Eli e começa a relatar o que tinha acontecido. E aqui no versículo de número 17 diz assim, então respondeu o que trazia as novas e disse, Israel fugiu diante dos filisteus e houve também grande destroço entre o povo. E além disso também teus 2 filhos, Ofni e Finéias, morreram e a arca de Deus é tomada. E no versículo 18 diz assim, e sucedeu que fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu de cadeira para trás da banda da porta e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porquanto o homem era velho e pesado, e tinha ele julgado a Israel 40 anos. No versículo 19 diz assim, e estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próxima ao parto, e ouvindo essas novas de que a arca de Deus era tomada e que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se-lhe e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. E diz o texto aqui no finalzinho, que quando essa mulher começou a dar à luz, ela já nas últimas, prestes a morrer, ela dá à luz a um filho. E no versículo 21 diz assim, mas chamou o menino e acabou, dizendo, foi-se a glória de Israel, porquanto a arca de Deus foi levada, presa, e por causa de seu sogro e de seu marido. Versículo 22, e disse mais, de Israel a glória é levada, presa, pois é tomada a arca de Deus. Bom, aqui a gente vê um contexto bem diferente do Êxodo 33, que a gente falou um pouquinho. Aqui o povo já estava na sua terra e teve uma batalha e tiveram a brilhante ideia de levarem a arca para seu benefício próprio, só para obterem uma vitória, sem a orientação de Deus para isso. E a gente vê que a arca representava a presença de Deus para Israel. E fazendo isso, tentando levar a presença de Deus para obter benefício próprio, esse povo teve uma grande tragédia, 30.000 homens morreram, os filhos do sacerdote morreram, o sacerdote morreu, a nora desse homem morreu, e nasceu-lhe um filho, que diz que tem o nome de Icabô, que quer dizer, foi-se a glória de Israel. Tudo isso porque usaram a arca de Deus, que representava a presença do Senhor, para seu benefício próprio, ao invés de ter uma orientação de Deus para usá-la. Então a gente vê aqui, nesses 2 contrastes, em que tão necessário é ter a presença de Deus, porém usá-la com responsabilidade. E o que nós temos preferido? A bênção de ter a presença de Deus habitando em nós, ou queremos ter a presença de Deus para recebermos bênçãos e vitórias? Deus pode sim nos abençoar quando nós temos a presença dele, mas o principal é ter a presença dele habitando em nós, sabendo quem ele é, conhecendo mais e mais, querendo conhecê-lo mais e mais, ter o nosso nome escrito no livro da vida e sermos salvos por ele, para que onde ele estiver, a gente esteja junto com ele quando ele vier nos buscar. Aqui Moisés claramente, ele abriu mão de uma terra prometida e de um anjo sendo enviado na sua frente para lhe garantir a vitória, se a presença de Deus não fosse. E não somente isso, mas ele fez questão de pedir a Deus para ver a sua face, de conhecer quem ele realmente era. E quando eu falo sobre esse texto, eu sempre gosto de falar, busque a presença até ver a face. Porque a Bíblia vai dizer lá em 1 João, capítulo 3, agora nós somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou aquilo que haveremos de ser. Mas saberemos que quando ele se manifestar, o veremos assim como ele é. Em 1 Coríntios capítulo 13, no versículo 12, diz que nós o veremos face a face. Que isso seja uma realidade para a sua vida. Busque ao Senhor até ver a face dele, lá naquele grande dia. E tenha, sim, os benefícios que a presença traz, a paz, a graça, a salvação. Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família, em nome de Jesus.